de síndrome de Down que lutam contra o preconceito. E hoje, no Dia Internacional da Síndrome de Down, os repórteres Marcelo Espanha e André Bias foram conhecer algumas famílias que mostram como a troca de experiências entre elas contribui para o desenvolvimento dessas pessoas. Uma vida normal e agitada. Esse é o Zezinho, que tem uma rotina de tirar o fôlego de muito marmanjo por aí. Durante o dia, trabalha como auxiliar no escritório de advocacia. Separa documentos, vai ao banco, ao fórum, só tira folga daqui para viajar e ir aos jogos no Taubaté, no Joaquinzão. À noite, nada de dormir cedo. O Zezinho é corintiano fanático e só vai dormir depois dos jogos. São 46 anos vivendo com síndrome de Down e alegria. Faz as atividades, tudo que nós pedimos a ele faz e bem. Há quase meio século, conviver com um bebê com síndrome de Down era um enorme desafio, que a família Alves encarou numa boa, com carinho e naturalidade. Nós enfrentamos essa situação, a família toda, meus pais, em especial minha mãe, sempre cuidou muito. Meu pai sempre o levou consigo em todas as suas atividades, em viagens, nos fóruns, em audiências. Isso tudo fez com que ele criasse interagisse com as pessoas e ser a pessoa que ele é hoje. Hoje no Brasil são cerca de 300 mil pessoas com a síndrome. Milhares de pessoas diferentes, no formato do rostinho e no jeito de ser. Crianças brincando e mães conversando. Aqui em Taubaté, elas se reúnem em média a cada 2 meses para trocar experiências sobre a síndrome de Down. Bem simples assim, no café da manhã que a gente vai participar. Quero saber de vocês, assim, o que é o mais legal nesse encontro, o que vocês mais aprendem? Então, a gente se reúne para trocar experiências mesmo, né? Saber escola, saber médico, terapeuta, entendeu? Tem uma indicação, você já vai com uma confiança um pouco melhor, né? Porque é bem complicado você colocar a criança que já tem as suas peculiaridades na mão de qualquer profissional. Outro assunto que não sai do cafezinho é a educação e a inclusão dos filhos nas escolas. E eu gosto de uma escola que ela acha que essa escola está um pouco ainda defasada. Porque a inclusão hoje é que, na verdade, assim, existem escolas, poucas escolas em Taubaté que realmente trabalham a inclusão como deve ser trabalhada, né? Porque incluir não é só colocar a criança na sala de aula, tem que ter um trabalho diferenciado, tem que ter não só o trabalho de socialização, mas a parte pedagógica é diferenciada. Papo vai, papo vem, perguntei a elas o que mais incomoda quando o assunto é síndrome de Down. E, infelizmente, por unanimidade, a resposta de todas foi a mesma. O preconceito. Tem pessoas, porque bebê todo mundo olha, agora o meu já está maiorzinho, mas quando era bebezinho a pessoa fala, deixa eu ver, daí quando olha, porque bate o olho e vê, é visível, né? Eu vou rezar para ele sarar. Não existe, né? Porque uma formação, um acidente genético que tem, então não tem, eles vão demorar mais. No começo isso me magoava muito. Eu vou rezar para sarar. Falei, então, por favor, reza para ele ser feliz. Que para sarar não tem jeito, só se ele nascer de novo. Eles não são atrasados, eles têm o tempo deles. Vai depender do estímulo que você der, do amor que a família vai proporcionar para essa criança. Quando vê uma criança com síndrome de Down, vai conversar, pergunta nome, pergunta a idade, que é isso que é importante, né? A inclusão social. Conversar para conhecer que realmente é uma criança comum como toda outra pessoa. Então o preconceito existe pela falta de conhecimento. Preconceito sofrido porque ainda não teve a oportunidade de conviver com crianças assim. Cheias de força de vontade, de sorrisos e de beijos. Quantos e quantos beijos. Que história de vida, né? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, atualmente a expectativa de vida de um portador de síndrome de Down é de 70 anos de idade. E hoje, Amanda, às 7h30 da noite, na igreja São José Operário aqui de Taubaté, haverá uma missa em homenagem aos portadores da síndrome de Down.